E aí a gente vai conhecer por dentro o Palácio Cordovil, que eu acredito que é uma das edificações de Parintins que mais suscita memórias afetivas nas pessoas, pelas pessoas que ocuparam funções públicas aí dentro e pelas pessoas que visitavam o espaço. Então, foi tudo muito cuidado e pensado para que, junto com as memórias das pessoas, ele voltasse à vida novamente. Bom, nessa primeira sala, a gente guardou aqui a exposição de um artista plástico chamado Evanil Maciel. O Evanil Maciel é parintinense, é autodidata, é muito importante dentro da linguagem das artes visuais em Parintins. Pela representação que ele tem, ele é chamado pelos seus alunos, pelos seus companheiros de arte, né, de mestre Evanil, pela própria característica que ele desenvolve. Eu costumo dizer que o Evanil, ele tem um olhar etnográfico, uma poética no olhar para Parintins, assim, que é formidável, e é por isso que ele está estreando, inaugurando esse museu junto com a gente, estreando essa sala também junto com a gente. Tem essa obra aqui, que ela é muito emblemática para Parintins. Ele faz uma homenagem para esse rapaz aqui, faleceu há pouco tempo, que é o Alex, né? É uma das obras assim que desperta uma emoção nas pessoas. E essa aqui, particularmente, o Evanil, ele traz uma narrativa cronológica, visual, de Parintins, da evolução dos espaços públicos de Parintins, do cotidiano de Parintins, que é só ele que consegue fazer. Então, eu gosto muito dessa obra aqui, que na década de 40, uma lavanderia pública, onde as senhoras iam fazer, exercer o ofício de lavadeiras, né, ou como serviço doméstico, ou como ofício mesmo, como trabalho. E eu só conhecia a lavanderia dos meus estudos, dos livros oficiais do Legislativo, que falava da necessidade de oferecer uma qualidade melhor para que elas pudessem exercer o trabalho delas. E o que eu imaginava que fosse essa lavanderia é bem diferente do que o Evanil trouxe para mim, porque ele trouxe da memória dele a materialização de como era a lavanderia e como essas senhoras trabalhavam. Então, assim, eu gosto muito dessa obra, ela me emociona bastante, porque ela traz uma Parintins que eu não conheço, que eu só conheço dos meus estudos, das minhas leituras. E ele permitiu que eu vivenciasse essa experiência. E outras características que ele traz, por exemplo, isso aqui é a Baixa do São José, isso aqui é a Francesa, que são os extremos culturais de Parintins, aonde a Lagoa da Francesa e a Baixa, lá perto do Mercado Novo da Baixa. Isso aqui é um período de cheia na Feira do Bagaço. E aí ele vai brincando com esses olhares, né? O que parece cotidiano para a gente se torna poético no olhar do Evanil. Então aqui você tem vários momentos de Parintins, pitorescos, peculiares, e uns até interessantes, porque ele tem uma sagacidade e um viés contemporâneo de dialogar com a arte dele que é muito bom. Olha essa aqui. Isso aqui é o Casario, o nome dessa obra é o Casario, e você percebe toda a questão da expansão urbana de forma desordenada, todos os gatos, né, que as instalações elétricas desses lugares que se tornam ocupações urbanas. Aqui, uma coisa muito nossa, muito amazônico, que é o pegador de desmentidura, né? E uma que eu acho muito legal, que é essa aqui, que ele faz uma leitura, ele fez uma releitura de uma obra dele, que é a multiplicação dos peixes na Lagoa da Francesa, aonde ela está sendo transmitida ao vivo, numa live. A garota está transmitindo a live da multiplicação dos peixes, e o próprio Evanil se coloca na cena, segurando a bacia na hora da multiplicação. Então, eu adoro essas coisas que ele consegue fazer, entendeu? E essa sala aqui, essa é uma exposição temporária, né? Aqui tem cotidiano de brincadeira de criança que a gente não vê mais, tem período da pandemia, que foi um período que todo mundo tem a sua relação particular com esse período, então ele traz para cá. Essa exposição fica com a gente por 6 meses, e daí a gente vai trazer uma outra pessoa para cá. Vem comigo!
Aqui é uma sala que a gente ainda está finalizando, ela não está concluída, que a gente chama de Origens Históricas de Parintins, que a gente vai dialogar com os grupos que formaram a nossa identidade cultural, inicialmente os povos originários, e aqui, por enquanto, eu tenho referências de sítios arqueológicos aqui do entorno. Todo esse material é daqui de perto de Parintins. Esse daí que você está filmando é do sítio de Santa Rita da Valéria, uma comunidade. Esse vasilhame também é de lá, que é um sítio arqueológico riquíssimo, onde aflora bastante material cerâmico. Aqui a gente tem do Mocambo, também perto de Parintins. Essa daqui é da Boca do Limão. Dessa aqui eu ainda não conhecia. Aqui no Amazonas a gente conhece, consegue ver semelhantes muito na região do Pará. Aqui nós temos também do Maranhão e uma coleção de muiraquitãs, que são réplicas, não são originais. Desse outro lado, a gente tem a narrativa, né, através dos artefatos cerimoniais do rito Sateremaué. Então, você tem aqui a luva com as formigas, porque isso veio da comunidade de Ponta Alegre, no Angirá, né? A luva, isso, a tucandeira. A formiga, aqui a luva cerimonial com a plumária original, os chocalhos. É legal, né? Olha, você sabe a história mesmo? Do rito da tucandeira, ele é um rito de passagem, quando o adolescente está se aproximando daquilo que o povo considera idade adulta, por volta dos 12 anos, ele é convidado a participar desse rito para provar para a sua família, para os seus parentes, que ele já é um adulto. Então, tem toda uma ritualística de limpeza de corpo, de dança, de canto, aonde isso vai acontecendo simultâneo às ferradas das formigas, que prova a coragem e a força desse jovem, passando para a vida adulta, mas também prepara o corpo dele fisicamente, porque é uma questão biológica, a gente tem isso nas nossas vacinas, né? Que deixa o corpo saudável, imune a algumas doenças. E aqui a gente também tem os nhambés, que são os chocalhos utilizados no joelho e no braço, que ele está com essa posição aqui, para marcar o canto, tem um cantador, né, e ele vai dançando conforme os cânticos cerimoniais, os apitos. E aqui a gente tem as réplicas, não são originais, do Remo Purantim, que foi feito pelo seu Anselmo, da Associação Cultural Sateremaué. Ele buscou reproduzir, né, porque os originais estão em Portugal. Essa sala aqui é aquela sala célebre e tradicional, clássica dos museus, né? Então, isso aqui foi um gabinete, na época que o Cordovil funcionava como, sim, é do período, né, do cofre municipal, os móveis que sofreram também, passaram por um processo de restauração. E aqui a gente tem a galeria dos nossos prefeitos, né, cada um dentro correspondendo às suas legislaturas, e eu quero chamar a atenção para dois. Esse aqui, que é na administração dele, que é criado o Festival Folclórico de Parintins, em 65, seu Djar Vieira, e o seu Glaucio Gonçalves, que em 1988 inaugura o Bumbódromo, que é esse bumbódromo que nós usamos até hoje, o Centro Cultural Bumbódromo, que antes o festival acontecia em quadras, né? E aí ele constrói, junto ao governador amazonino Mendes, esse complexo. E aqui, como eu te falei, esse prédio aqui ele foi até 2004 sede da prefeitura. E ele se torna oficialmente sede da prefeitura em 68, na administração do Djar Vieira, que é ele que torna oficialmente Palácio Cordovil e torna Palácio Municipal. E esse aqui é o decreto assinado por ele e pelos vereadores da época. Isso daí também é um achado, né? Quando foi feito uma das revitalizações, restauros do Muro de Arrimo, a pedra ficou com a gente. A placa, isso, que aí está balaustrada, antes era balaustrada. E aí a gente vem para cá. Então, a gente tem a Sala de Culturas Populares, porque o Festival Folclórico de Parintins é antes de Garantido e Caprichoso.
Eles participaram em 65 de forma especial, não competiram, e a primeira disputa dos bois é em 66. Então inicia um projeto iniciado por 3 jovens ligados à Igreja Católica, da Juventude Católica, e eles apresentam a proposta de criar um festival folclórico para ajudar na conclusão da construção da catedral. E inicialmente o festival era quadrilhas, danças, pássaros, né, cordões de bichos, não havia participação dos bois. Inicialmente a gente tinha as quadrilhas e ainda é assim. O festival folclórico abre com as danças, com as quadrilhas tradicionais. Sim, sim, só que sempre teve esse nome folclórico, né? E aí ainda é assim, na semana que antecede a penúltima semana do festival, acontece o festival de quadrilhas, danças e bois mirins. E aqui a gente tem uma vestimenta tradicional doada pela Associação das Quadrilhas e Danças, que é quem participa. Alguns artefatos doados pelos bois mirins, que é o boizinho tupi, que não tem nada a ver com indígena, que é um projeto social que surge no bairro de Itaúna, todos unidos pelo Itaúna, quer dizer tupi. O boizinho estrelinha e o boizinho mineirinho. E aí a gente tem os nossos patrimônios culturais, né? O caprichoso e o garantido. O garantido é o boi do centenário, a gente tem um fardão, uma indumentária usada pelo Paulo Faria. Aqui a gente tem uma indumentária utilizada pelo Israel. Esse é o boi que ganhou o centenário, que disputou o centenário do festival, 100 anos de boi. É importante dizer que o festival é uma sistematização das apresentações das culturas populares, quadrilhas, danças e os bois. Mas a brincadeira de boi, a brincadeira de rua, a expressão cultural, ela é muito mais velha, ela é muito há mais tempo. A sistematização da brincadeira é o festival, mas os cortejos de boi na rua, eles são seculares já. A gente tem pouco mais de 50 anos de festival, acho que 53 ou 54 anos de festival, e os bois, ele faz 50 anos em 2015. Aí aqui a gente tem réplicas dos rituais apresentados pelo artista plástico Marialvo Brandão. Elas foram apresentadas pelo Boi Bumbá Garantido, e esses resultados aqui que você está vendo é um projeto que o Marialvo participou de Lei de Incentivo à Cultura, no qual ele fez uma trajetória de 10 anos dele como artista só de ritual. Então isso aqui que você está vendo é uma miniatura parintinense, né, diante dos superlativos que é Parintins, do que foi apresentado. E aqui está faltando os bois em miniatura ainda, que além dessa sala aqui, que tem os bois mirins, vão ter os bois em miniatura, que se você não conhece, o Festival de Miniatura você precisa conhecer, que é uma grande loucura. E aqui a gente tem, esse boi também tem uma representação muito importante, porque esse boi foi o que acompanhou a pandemia. Ele que levou as pessoas, entendeu? Que confortava as famílias. E aqui você tem uma indumentária do Arlindo Júnior, doada pelo Boi Caprichoso também, que foi utilizada por ele no show dele no Teatro Amazonas, né, o Teatro da Vida, e um figurino da Porta-Estandarte do Garantido, do Caprichoso. Uma dúvida, o Garantido tem mais de 100 anos. E o Caprichoso? Os bois têm essa mesma ideia. Eles têm, então, a mesma idade. A mesma idade. Surgiu praticamente junto com Eles surgem concomitantemente. Hoje tem novas pesquisas que trazem novas luzes a essa discussão. Então seria muita pretensão acreditar que tudo é autóctone, né? Se você tem alguma coisa, você viu em algum lugar. Então, eles evidentemente vieram de alguma forma para cá, não necessariamente eles são radicados aqui. Isso, então assim, tem novas pesquisas bem sérias que trazem essa nova discussão. Esse prédio que você estava visitando comigo, que é o Cordovil, ele foi construído aproximadamente em 1930, tá? Esse prédio que nós vamos entrar agora, aqui é outra coisa, então são duas construções, uma anexada à outra, e ele data mais ou menos do final do século XIX. Você consegue perceber a fachada, ainda lembrando um pouquinho a Platibanda, isso aqui era o Fórum Municipal, era o Fórum da cidade. E aí agora a gente vem para onde era o Fórum. Aqui a gente conseguiu deixar aparente a estrutura da construção antigamente, como é que era. Então ela era feita dessa forma, com pedras lateritas ou pedras jacarés, e utilizadas para unir, para segurar essa estrutura, gordura de animal e argila. Cada parede dessa tem uma estrutura de 60, uma espessura de 60 centímetros, mais ou menos.
E aqui dentro dessa sala, a gente tem, isso aqui funcionava como fórum, né? E como eu te falei, funcionava como outras partes, outras repartições públicas. Aqui a gente tem uma exposição da representação dos grupos estrangeiros que ajudam a formar nossa identidade sociocultural. Aqui a gente tem a doação de 2 famílias, a família através da Associação Nipo Brasileira, na figura do seu presidente, seu Valdir Sató. E aqui a gente tem a família Sató, que é a família do qual o seu Valdir pertence. E aqui tem uma coisa bem curiosa, que ele fala do sistema de casamento, que era o MIAI, onde eles enviavam fotos, aceitavam a foto e daí realizavam o casamento. E algumas coisas pessoais, como as tigelinhas, né, que foram trazidas pela família do Japão, o soroban, que é a máquina de calcular, que é o ábaco, e uma faca também. Aqui, desse outro lado, a gente tem os pertences da família Minami, passaportes, fotos, um dicionário, tigelas que vieram com eles, né? E essa medalha, que também tem uma comenda que, como ela é muito pesada, ela não está exposta porque a gente está esperando um material mais seguro para colocar, onde ele é condecorado pelo imperador. Qual é a relação dos japoneses com o festival? Com o festival é pouco, mas eles têm relação com a cidade, principalmente na questão econômica, por causa desse senhor aqui. Mas que se tem relação econômica com a cidade, indiretamente acabou eles, o festival porque a gente tem uma visitação todo ano, tem uma equipe de TV do Japão que vem cobrir o festival. A gente tem um grupo muito grande de descendentes de japoneses em Parintins por causa de Vila Amazônia, e há muitos de nós, parintinenses, que moram no Japão. Então, junto com esses artefatos, o seu Sató trouxe para a gente uma narrativa visual da chegada dos Kotakusei, das 2 turmas Kotakusei, e o trabalho do seu Ryo Toyama, que era botânico, no processo de aclimatação da juta, que acontece mais ou menos em 30, eu acredito. Não lembro direitinho. E aí a gente tem as plantas, né, já juta e malva. E aqui tem, ó, esse aqui é o Dr. Toda, que foi uma referência na saúde em Parintins, e eu vou te ser bem sincero, isso aqui é uma visão de historiador. Se Vila Amazônia tivesse seguido, talvez Parintins não existisse, porque havia uma complexidade e uma estrutura. Parintins é uma ilha. Vila Amazônia você vai de estrada para Santarém, para Terra Santa. Então você está ligado a outros locais. O acesso... Então, se eles não tivessem desabitado... Não, eles não foram desabitados, eles foram expulsos por perseguição política. Eles eram acusados de conspirar contra o estado do Amazonas, essas coisas todas assim, entendeu? Eles eram chamados de o perigo amarelo, por um determinado governador na época, que era o Álvaro Maia. E ele imprimiu essa perseguição a eles. Então, por isso que eles foram expulsos de lá. Então, pode-se dizer, por isso que você está falando que Parintins talvez não existisse. Tudo parava lá, os aviões. Isso. Mas Parintins teve algum, o pessoal que morava em Vila Amazônia, depois dos japoneses serem expulsos, veio alguém para cá, isso, o povo lá? Não, eles foram, alguns ficaram, mas a maioria deles foi embora, as famílias foram embora, foram expulsas, foram torturados em alguns lugares, campo de concentração, essas coisas assim. Aí, ó, aqui também tem uma outra curiosidade desse prédio aqui. As comunidades estrangeiras, os grupos estrangeiros, eles são muito volumosos em Parintins, então a gente tem os italianos que ajudaram na questão artística com o irmão Miguel de Pascali, e a igreja é fundamental nessa linguagem, como é que eu posso te falar, renascentista da imagem, da arte, né? O irmão Miguel traz essa questão para cá, mas outros grupos também vieram, franceses e japoneses, e aqui a gente tem a comunidade israelita, que são os judeus. Tudo isso aqui que você está vendo pertenceu a esse senhor, o Dr. Marcos Salomão Zaguri, também era responsável por circuncidar os garotinhos judeus das famílias judaicas, judias que nasciam aqui. Então, tudo isso aqui pertenceu a ele. Um caderno de anotações com o nome dessas crianças, uma espécie de campo cirúrgico, que eu acho que é isso que ele utilizava para executar a circuncisão, um manto cerimonial, né, solene, um monograma
do enxoval de casamento dele. Então, tudo isso aqui é dele. E aqui as fotos da família. E aqui a gente tem um cemitério de judeus, né, um cemitério israelita, fica ao lado do cemitério cristão, aonde está a lápide do senhor Zaguri, porque aqui nessa sala ele foi assassinado enquanto ele presidia um júri e a sentença, ele lia a sentença que condenava o réu, o irmão do réu entrou e o assassinou brutalmente aqui nessa sala. Se você subir a rua aí da Praça do Cristo, você vai ver algumas casinhas gêmeas que pertenciam à família Cohen, onde eles realizavam os rituais da comunidade. Jacó Cohen. Exato, isso. Era uma família muito volumosa? Eles são bastante volumosos, a comunidade é bastante expressiva. Né? Aqui, e eles faziam essas... Especificamente para quê, para Parintins? Os japoneses vieram cuidar de fibra. A história dos judeus é muito controversa, né? Então, alguns vieram para buscar novas experiências, melhores oportunidades, ou mesmo em perseguição, essas coisas todas assim, né? E eles vêm de Marrocos, mais precisamente da cidade de Tanger, aqui, ó, e Tetuã. E aí eles vêm para cá. Então, aqui a gente tem a bandeira de Israel e a bandeira de Marrocos, né? Da onde vêm essas pessoas. E aqui está aqui a lápide dele, que fala, né, aqui repousa, talentoso, íntegro, promotor público, Dr. Marcos Zaguri, vil e traiçoeiramente abatido pelas balas de um perverso na tarde de 25 de agosto de 1958. E aqui eu tenho um pequeno auditório que a gente chama de sala audiovisual, com capacidade para 27 pessoas, onde a gente exibe pequenos vídeos documentários. Hoje a gente não está passando nada ainda, mas a gente acaba exibindo esse material para as pessoas que visitam. E é isso.